Olá, tudo bem? Eu sou um neurocirurgião, Dr. César, ou César, como vocês querem me chamar, ou Guto, como os colegas da faculdade me conheciam. E eu vim aqui para falar nesse estilo de visão, para falar como um colega de vocês, ou como um futuro colega de vocês. Quando o Anderson me convidou, e eu queria agradecer ao Anderson e agradecer ao pessoal da Liga, quando ele me convidou, eu falei para ele que gostaria de falar de uma coisa muito simples, né? Então, nada que soasse muito sofisticado, como as aulas que dou de endoscopia de coluna, ou as aulas que dou sobre as próteses de disco, ou qualquer outro tipo de aula como eu já dei, como as fixações C1, C2. Eu acho que isso seria muito direcionado à classe de neurocirurgiões já, de neurocirurgiões formados. E eu queria mesmo falar para vocês, eu queria falar com o pessoal que está se formando. Então, eu coloquei uma aula com um pouco de provocação, algumas provocações que a gente vai ver. Eu vou contar a minha história aí, então vocês vão me conhecer. Eu sou César Oliveira, César Augusto Alves de Oliveira, e eu falei com vocês já no início. Eu sou o Guto, para o pessoal da Faculdade de Medicina de Campos, formado aí pertinho de vocês. E a gente vai entender um pouquinho dessa trajetória, um pouquinho do que foi o meu sofrimento, do que foi a minha trajetória, do que foi o meu caminho até chegar onde eu cheguei. E que pode ser o caminho de vocês, vocês podem se identificar, vocês podem usar isso como uma provocação para vocês, ou alguns colegas que vão dar aula aí também, que eu já vi que tem alguns colegas que estão dando aula aí que trabalharam comigo, que trabalham comigo, e que me dão muito prazer de saber que eles estão dando aula aí. Eu fico muito feliz, muito satisfeito de ver esses colegas brilhando e dando aula no mesmo lugar que eu, ou às vezes eles estão dando aula em alguns congressos, coisa que ultimamente eu deixei um pouco de lado, os congressos médicos. Eu não vejo assim, só quando eu tenho realmente alguma coisa interessante para falar. Eu não gosto de falar dos mesmos assuntos, sempre dos mesmos assuntos. Então, só quando eu tenho alguma coisa interessante mesmo para falar, eu vou a um congresso desse. Mas fora isso, eu prefiro falar com pessoas que têm que entender um pouquinho do que é ser um neurocirurgião, do que é ser um médico. Eu gosto de falar para paciente, eu gosto de falar para outras especialidades médicas também. Tá bom? Agradeço de novo, agradeço o pessoal do Coneuro, agradeço o pessoal da Liga, da Faculdade de Iguaçu, da Universidade de Iguaçu, em Itaperuna, uma cidade que eu não conheci Itaperuna, na verdade. Eu morei muito perto de Itaperuna há muito tempo. Tenho um grande amigo de Itaperuna, que é o Henri Beslandes, que tem casa aqui na Ilha Bela, e a gente convive muito, não tão próximo quanto eu queria, mas muito próximo. E eu não conheci Itaperuna. Ia até Italva, dei plantão em Italva, mas não conheci Itaperuna. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre isso, né? Então são provocações, e algum pouquinho da minha história que pode ser parecida com a história de vocês, pode ter algumas coisas em comum com a história de alguns neurocirurgiões que vão dar uma aula aí, e que eu acho que pode servir. Às vezes exemplo bom, às vezes exemplo ruim, mas é sempre uma história, é sempre alguma coisa para a gente aprender. Tá? Isso é uma coisa muito importante que eu acho. Em primeiro lugar, não causarem mal. Isso é uma coisa do juramento que a gente tem que tentar entender o que é. Você sendo uma pessoa de bom senso e você tendo um bom conhecimento de anatomia, de neuroanatomia, de neurofisiologia, e principalmente bom senso, e você entender que do outro lado está um ser humano, uma pessoa como você, uma pessoa que pode ser da sua família, uma pessoa que pode ser um conhecido. Então, você agindo com essa presença, com esse tipo de comportamento, isso é o amor pela pessoa, né? O amor pelo ser humano vai fazer a diferença. O conhecimento técnico aliado ao amor pelo ser humano faz um excelente profissional, tá? Isso define às vezes caráteres de pessoas que a gente cruza ao longo do caminho, mas em primeiro lugar não fazer mal. Isso é uma coisa que a gente tem que estar dentro da gente. Apesar de neurocirurgião, eu sou médico de gente, eu sou médico como qualquer um de vocês vai sair da faculdade, um médico. Eu fiz uma especialização em neurocirurgia, eu fiz uma especialização em cirurgia da coluna, eu fiz uma especialização em cirurgia endoscópica da coluna, em cirurgia minimamente invasiva da coluna, mas eu sou um médico como vocês, eu tenho que saber cuidar de gente, eu tenho que saber ter o carinho e o cuidado por gente. Aí minha Faculdade de Medicina de Campos, foi aí que eu me formei, foi aí que eu comecei minha trajetória, foi aí que eu fui buscar o meu conhecimento, nem sabia onde ficava Campos, na verdade. Eu sabia que era uma das faculdades mais baratas do SESC Rio, e pela minha trajetória vocês vão ver que eu não tinha muita condição. O que é bullying, né? Bullying é para um baixinho, pobre, assim, impetuoso, briguento, provocador.
Então, o bullying talvez mova a gente, em alguns momentos ele traz se ele não trouxer um sentimento de vingança, ele traz um sentimento de superação. Eu não sei qual dos dois me moveu no início, vou ser muito sincero com vocês, eu sou muito transparente, vocês vão ver isso no decorrer da palestra, mas talvez um sentimento de vontade de vencer, vontade de brigar, e isso fez com que eu buscasse mais e tentar chegasse mais além. Esse é um pouco da minha trajetória, um pouco da trajetória da minha família, né, que se mudou várias vezes de São Paulo, fomos para Brasília, fomos para Uberaba, em Limeira. Limeira foi o último ponto que eu morei com a minha família. E tudo isso ocasionado por um simples fato comum a muitos pais aí de alunos de colegas de vocês, ou até pais de alguns médicos, que era o desemprego. Meu pai ficava constantemente desempregado, não tinha uma qualificação, ficava constantemente desempregado. E saía de São Paulo, a gente saiu de São Paulo, foi para Brasília, em Brasília perdeu emprego, voltamos em Minas Gerais, perdeu emprego, até que chegamos a Limeira. Em Limeira eu comecei, e tudo isso foi uma vida muito sofrida, né? Eu não tenho vergonha de falar que fui um cara que tive muita dificuldade, eu tive que trabalhar mesmo, trabalhar desde os 10, 11 anos de idade, vendia jornal na feira para poder comprar livro, comprar sapato, comprar as coisas para poder ir para a escola. Isso era uma coisa que alimentava aquele bullying, né? Aquela vontade de vencer que eu tinha desde lá de trás, e isso sempre me fez querer chegar lá, querer ser uma pessoa diferente, querer ser uma pessoa melhor. Eu não me acomodava com a situação. E uma das coisas que mais me deixava assim, pasmo, eu falava, puxa, um dia eu vou fazer um negócio que eu não vou ficar desempregado. E quando eu começava a pensar nisso, o que me movia? O que me movia era que eu tinha que fazer alguma coisa que não ficasse desempregado. O que não ficasse desempregado naquela época? Era a medicina. Então isso me movia, isso fazia com que eu queria ser um pouco diferente, eu queria ser mais. Eu não tinha dinheiro, não tinha situação nenhuma. Colégio público, estava em colégio particular porque eu ganhava bolsa, mas eu tinha um comportamento péssimo no colégio. Aí acabei prestando o César Rio, que eu acho que era um dos lugares que eu ia passar. Eu cheguei a passar para a segunda fase da FUVEST, mas eu não sabia que não passaria na outra. E eu fui prestar no Rio. E no Rio eu acabei passando em Campos, que, para minha surpresa, e era longe pra caramba do Rio, dificuldade, falta de dinheiro. Eu vinha para casa 3, 4 vezes. No primeiro ano eu vim 3, 4 vezes para São Paulo de volta e não tinha condição de vir, não tinha dinheiro para vir, tinha dificuldade para morar, morava em república, dividia tudo, era uma situação muito difícil. Já consegui o meu crédito educativo nos primeiros 6 meses de faculdade, porque senão não ficaria. Ajuda de padrinho, ajuda de tio, venda de algumas coisas, promovia festa, fazia o diabo para poder ter algum dinheiro e poder me sustentar, mas foi uma coisa muito legal, acabei conseguindo passar por esse período todo e eu queria sempre mais, né? Esses são meus colegas que se reuniram no passado, a gente fez 30 anos de formado e eu não conseguia ir para campus porque era muito difícil para mim, muito trabalho, muita dificuldade e eu acabei não indo para campus. Talvez eu não tivesse a prioridade, hoje eu vejo que eu consigo, que a gente tem as coisas de prioridade, né? E eu acho que talvez não fosse a minha prioridade para campus nessa época, porque para encontrar com meus colegas, mas falo com eles constantemente, a gente tem um grupo de WhatsApp que aproximou muito a gente nesse decorrer do tempo, e eu acabo convivendo com alguns mais próximos, esses acabo convivendo direto. Esse era o anatômico que a gente trabalhava, que a gente tinha, uma caixa de ossos, e esse foi uma das inspirações. Por que a neurocirurgia? Eu gostava de coisa complexa, eu gosto de coisas difíceis, eu acho que quanto mais dificuldade, mais superação, e a neurocirurgia e a neuroanatomia era uma coisa complicada, era uma coisa difícil. Daí surgiu esse professor, que infelizmente faleceu uns 2 meses atrás com Covid, ele já tinha um tratamento de oncológico e acabou falecendo com Covid. Doutor, professor Marcon Salem, foi meu professor de neuroanatomia, eu fui ser um monitor na neuroanatomia e acabei trabalhando com ele depois de formado como neurocirurgião, fazendo residência de neurocirurgia no Rio de Janeiro. Eu via dar plantão no Ferreira Machado em Campos e a direção era do Marcon. Depois eu acabei indo para os Estados Unidos, quando voltei para o Brasil, ele me chamou para fazer uma cirurgia com ele aí em Campos, eu fui fazer uma cirurgia em Campos com ele.
E isso me emocionou muito, me tocou muito, porque você consegue ver a sua história. Então ele era uma inspiração, era um cara inteligente, era um cara gente boa, era um cara do bem, e junto com tudo isso, ele era um cara muito bem sucedido. Isso tudo me chamava a atenção. Falava, poxa, é um cara que faz tudo difícil, faz uma coisa complicada, é um cara de um conhecimento incrível e é uma pessoa boa, uma pessoa de coração, uma pessoa divertida, uma pessoa alto astral. E eu sempre fui um cara que brinco com todo mundo, não um cara que sacaneia todo mundo, porque sacaneia é uma palavra pesada, mas que eu brinco com todo mundo, que me divirto com todo mundo. Essa sempre foi a minha veia na faculdade, minha veia na escola e continua até hoje assim. Alguns que me conhecem, alguns caras que vão dar aula e que me conhecem sabem que eu sou assim, que não perco a piada, que não perco a brincadeira, estou sempre de bom humor, estou sempre tentando levar as coisas para frente. E o professor era assim também, e isso me deixou muito. Esse último mês, da perda dele, me deixou revendo alguns conceitos que eu acho que vão ter algumas mudanças depois dessa pandemia, nesse novo normal. Saudades desse professor, saudades, saudades de alguém que realmente fazia o bem. Isso era uma coisa muito legal. Então, minha trajetória começou como um professor, como monitor de neuroanatomia, já no segundo ano era monitor de neuroanatomia, e eu falo que copiar o bonito não é feio, que eu tinha uma inspiração no professor, no professor Macon Salem. Ele me inspirava, ele me deixava, eu gostava de ver o estilo dele, o jeito de ser, e depois me interessei muito pela anatomia. Esse livro, ah, debulhei o livro, eu sabia o livro de cima e embaixo, sei até hoje, né? O Neuroanatomia do Ângelo Machado. Tive o prazer de conhecer o professor Ângelo Machado. Ele já não dava mais aula de neuroanatomia, ele só falava sobre insetos na época que eu conheci ele, mas era uma pessoa ótima, uma pessoa fantástica. Depois eu ajudei a organizar um congresso da Academia Mineira de Neurocirurgia, da Sociedade Mineira de Neurocirurgia, quando eu morava em Poços de Caldas, que foi lá em Pouso Alegre, e eu participei, chamei ele para dar aula para a gente, foi uma coisa fantástica, uma pessoa alto astral, que também faleceu há um ano atrás, há menos de um ano atrás, e deixa muito saudade. Junto com isso, eu comecei a me interessar por neurocirurgia mesmo, me interessar pela neurofisiologia em si, e eu achava que eu tinha que saber. Eu sou um cara muito focado de projetos e de traçados para chegar onde eu quero. Então, sou muito estrategista com relação a isso, sempre fui, desde moleque. Então, eu queria saber, para mim saber onde eu chegava, o que eu precisava ter. Então, eu já tinha uma inspiração, que era o professor Macou, eu tinha que saber a neuroanatomia, então por isso que eu devorava o Ângelo Machado e tinha que saber neurofisiologia. Vamos fazer monitoria de neurofisiologia ou de fisiologia, e aí encontrei essa pessoa fantástica, era o professor Paulo Mello, que era professor de fisiologia e farmacologia na Faculdade de Campos, e junto com ele eu ia para o Fundão, para o FRJ, onde ele também dava aula, onde ele tinha um laboratório, e era um esforço, porque tinha que juntar o dinheiro, às vezes o dinheiro da balada, o dinheiro da saída, o dinheiro do lanche na faculdade, mas para mim poder ficar com o professor, e muitas vezes ele me pagou a passagem de volta. Então, é uma pessoa que apostou em mim, que tem a minha gratidão, a minha eterna gratidão. Era uma pessoa de comportamento terrível, poucos gostavam dele na faculdade, era uma pessoa extremamente exigente, inclusive comigo, ainda mais exigente porque eu era um dos seus monitores, eu e o Alex Macedo, que hoje é o pneumologista que trabalha em Santos, fantástico, e a gente era os dois monitores de fisiologia e farmaco na época, e ele exigia muito da gente. Essa exigência dele fez a gente como pessoas diferenciadas. Nós éramos alunos diferenciados nas outras disciplinas. Isso ajudou muito em clínica médica, ajudou muito nas outras em anestesia. Então, a qualidade do ensino que ele dava para a gente, a qualidade do, do carinho e da atenção que ele dava para a gente fez a diferença. Então, eu acho que você copiar um trajeto, você entender um trajeto, copiar o que é bonito, eu não acho que é feio, eu acho que vale a pena. E eu tive essas inspirações na faculdade. E aí eu sempre achei que neurocirurgia era foda. Você tinha que ser focado, ousado, determinado, ambicioso. Isso fazia parte da minha estratégia. Eu vou usar algumas palavras assim, e se escapar algum palavrão, espero que não, porque senão tomo um puxão de orelha, mas é o meu dia a dia. Então, esse tipo de estratégia, esse tipo de diretriz, vocês vão ver em quase todos os neurocirurgiões que vão se apresentar daqui para frente.
todos eles tiveram esse tipo de comportamento. E se você quiser ser um neurocirurgião ou uma neurocirurgiã, você vai ter que ter esse tipo de comportamento. Você vai ter que ser focado, você tem que ser ousado, porque se você não for ousado, você não vai operar um cérebro, você não vai operar uma coluna, você não vai partir para cima de um nervo periférico, determinado, porque é difícil. Vai ter muita gente querendo te derrubar, vai ter muita gente pelo caminho, vai ter muito obstáculo, vai ter muita coisa difícil para você conseguir chegar lá, e ambicioso, porque a ambição, se ela não for uma coisa doentia, ela te move, ela faz com que você alcance chegue aonde você quer chegar. Isso fez parte, assim, da minha carreira, fez parte do meu start. Isso aí foi uma coisa que me moveu porque eu tinha muitas dificuldades. E aí vem aquela superação do bullying lá atrás, mas não acho que é só isso. Eu acho que eu incorporei isso para mim mesmo, isso fazia parte da minha estratégia. Isso tudo foi passando por uma situação que vocês hoje em dia dificilmente vão conseguir passar, né? Eu dei plantão desde o quarto ano. Então, eu dei plantão em Talva, como eu já falei para vocês que eu conheci em Talva. O Dr. João Thanos me ajudou muito na época, ele era dono da clínica São João, em Campos, era uma pessoa fantástica, me ajudou bastante. Gostava muito do meu trabalho e eu auxiliava em cirurgias, então ganhava mais dinheiro auxiliando em cirurgias, até que no quinto ano eu já dava plantão em UTI, sozinho, que loucura, que crime, né? Mas eu acho que naquela época eu conseguia fazer muito mais do que muitos médicos que davam esse plantão também lá, e eu tinha um conhecimento porque eu estudava muito e aprendia muito. Dei muito plantão com o médico para poder aprender isso, mas não é uma coisa que eu posso recomendar para vocês hoje. Hoje, além de não poder, além de a gente ter o problema da vigilância excessiva das pessoas, de ter mais médicos, hoje você tem médicos que podem dar um plantão no hospital dos plantadores de cana, que pode dar plantão numa UTI, como na UTI da Santa Casa de Campos, que pode trabalhar nas clínicas de periferia do Rio, como eu trabalhei. Então hoje você tem médicos que podem fazer isso, então você não precisa mais trabalhar isso como acadêmico. Não pode, Arnaldo, hoje em dia não pode. Antes podia, hoje a regra é clara. Só pode trabalhar em plantão se você for formado. Então faz sua formação direito, tente se manter de outra maneira, de buscar outros recursos, porque essa não é a maneira mais adequada. Mas foi uma das maneiras que me fez sustentado do quarto ano de faculdade em diante, e que me aproximou muito das pessoas, me aproximou muito de gente. Eu comecei a atender gente muito pobre, então Morro do Coco, Poço Gordo, Poço Fundo, Barra de São João. Então as pessoas da região vão conhecer isso tudo que eu estou falando. Bom Jesus do Norte, Mimoso do Sul, eram horas dentro de ônibus, carona, tudo isso para dar um plantão, e às vezes ficava 3, 4 meses sem receber. Mas era o que mantinha, era o que a gente conseguia fazer, e no final a gente já tinha uma equipe de acadêmicos que fazia isso. Era assim, a gente acaba se esforçando, a gente acaba estudando mais, a gente acaba cobrindo um outro. O coleguismo, acho que foi uma das melhores coisas que surgiram desses plantões. Tá? Não recomendo para vocês, mas faz parte da minha trajetória, eu acho que eu tenho que colocar para vocês. Eu acho que vocês conhecerem serviço público de saúde é importante. As dificuldades forjam um grande neurocirurgião ou um grande cirurgião, e as dificuldades forjam grandes pessoas. Tá? Então vale a pena conhecer, vale a pena passar por tudo isso. E chegou no meu quarto ano, trabalhava já, no quinto ano já dava mais plantões ainda, e chegou o internato. O internato foi muito dividido, porque minha faculdade ainda não tinha um hospital universitário. Hoje eu sei que tem o Lauro Alvim, que era um Álvaro Alvim, que é o hospital da faculdade. Eu não cheguei a pegar esse hospital, a gente estudava ou na Beneficência Portuguesa ou nos plantadores de cana. Era tudo muito dividido, um internato muito confuso na época. E eu peguei minha malinha e falei, eu vou para o Rio, cara. E aí, mas onde você vai para o Rio? Eu falei, eu não sei, eu sei que o Dr. Paulo Niemeyer tem uma enfermaria na Santa Casa e que ele ajuda as pessoas, conversam com ele. Peguei uma mochila e fui para o Rio. Fui para o Rio, não sabia nem onde ficava a Santa Casa, fui perguntando e fui chegando e fui até a Santa Casa e fui direto na enfermaria 12. Chegando na enfermaria 12, encontrei essa pessoa que rouba um pouquinho do lugar do Dr. Macou no meu coração e na minha cabeça, que é o professor Paulo Niemeyer. O professor Paulo Niemeyer me acolheu, ele, junto com o filho dele.
E o Paulo José, que era o chefe de clínica na época, falou, você quer fazer neurocirurgia? Eu falei, quero. Conversei com o Dr. Paulo, principalmente o Dr. Paulo Filho na época, quero fazer neurocirurgia. Eu falei, então tá bom, então você presta faculdade, presta residência ano que vem aqui, você vai se formar. Eu falei, não, professor, eu queria fazer internato. Ele falou, mas internato? O que precisa para fazer internato? Eu falei, preciso que o senhor me aceite. Se o senhor me aceitar aqui, eu faço internato aqui. Ele falou, então tá bom, então eu te aceito. Ele falou, professor, mas eu preciso que tenha as cartas das outras disciplinas, eu preciso passar pela clínica médica, eu preciso passar pela cirurgia, eu preciso passar pela ginecologia, obstetrícia, pediatria. Ele falou, porra, mas isso tudo, você não precisa só de uma carta? Eu falei, preciso de uma carta, isso me indicando para esse pessoal. Ele falou, vai falar com meu pai. Daí eu fui falar com o Dr. Paulo, que era o provedor da Santa Casa na época. O Dr. Paulo falou, você quer muito? Eu falei, quero muito. Ele falou, então eu vou te dar as cartas. Daí eu fui de porta em porta, pedindo espaço, mas daí tinha uma carta do provedor, né, que me abria a porta. E aí, de repente, eu bati na porta do professor Rezende, de obstetrícia. Ele olhou para minha cara assim e falou, mas o que você está fazendo aqui? Você quer fazer obstetrícia? Eu falei, não, professor, eu não quero fazer obstetrícia. Mas o doutor Paulo pediu para mim vir aqui conversar com o senhor, porque eu vou fazer internato na enfermaria dele. Ele falou, então tá bom. Você pode fazer a parte de obstetrícia aqui comigo? Eu falei, posso? Ele falou, pode. A única coisa que eu quero é que você não perturbe ninguém, meu filho. Se você não quiser fazer, você não atrapalha. Você vem aqui, fica quietinho, que eu te dou a carta e você vai embora, você só observa. Eu fui assim que acabei fazendo meu internato. Talvez não foi um internato brilhante, rodando por todas as disciplinas, como tem que ser e como deve ser. Eu acho que eu não recomendo meu internato para ninguém. Mas foi o início da minha carreira em neurocirurgia, que foi da amizade, principalmente com o Dr. Paulo Filho, que ele gostou muito de mim e já no primeiro ano de residência eu acabei virando um dos seus assistentes. Então eu fazia residência na Santa Casa, essa enfermaria 12, e a gente vai ver a frente da Santa Casa, belíssima a frente da Santa Casa, de plantões na Santa Casa, tem várias histórias para contar, mas não são histórias que não dá para contar por aqui, senão a gente vai levar muito tempo. A irmã Raquel, que me acolheu muito bem, me chamava de Menino Jesus de Praga e me ajudou muito dentro da residência. E depois de tudo isso, quando eu fui fazer residência, o Dr. Paulo tinha residência médica em neurocirurgia e tinha escola de pós-graduação médica da PUC, do Rio de Janeiro. Nessa escola de pós-graduação médica da PUC, ele formava neurocirurgiões. Então, todo ano entrava na residência um neurocirurgião, um residente e um pós-graduando. E, normalmente, quem fazia a residência tinha que fazer a pós-graduação também. Era um critério dele. Eu acho que para que ele mantivesse um curso na PUC com bom nível. E eu passei na prova de residência na Santa Casa. Passei mesmo na prova, não foi só porque ele me puxou lá para dentro, certo que na entrevista eu passaria de qualquer jeito, porque eu vivi o internato lá dentro já, todos me conheciam, já fazia de tudo dentro da enfermaria, auxiliava em cirurgia, já participava de exames, fazia mielografia na época, tudo isso como interno. E eu passei também mais duas residências. Passei na residência da UFRJ na época e passei numa residência no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Mas eu tinha muito medo de não passar, de não ter dificuldade na residência por algum motivo. Então, por isso, eu acabei prestando fora, mas meu objetivo era fazer no Rio, era continuar com o Dr. Paulo. E naquela época eu tinha medo de ser tipo exército, né? E aí o exército era o grande vilão da gente, porque tomava um ano da vida da gente. E aí eu fui conversar com o Dr. Paulo, e o Dr. Paulo mais uma vez me ajudou, me deu uma carta de liberação, mesmo antes de sair o resultado da residência, me deu uma carta de liberação que acabei sendo liberado na mesma hora no Exército. E esse foi um dos hospitais que participou da minha formação como neurocirurgião na residência, que é o Hospital da Beneficência Portuguesa, no Rio. Hoje esse hospital permaneceu fechado por muito tempo, agora voltou a reabrir. Era um hospital lindíssimo, como a Santa Casa, um hospital antigo, mas já tinha um pavilhão novo, que era esse pavilhão aqui, que é o pavilhão da Santa Maria, que é onde a gente ficava. O Dr. Paulo tinha um consultório particular dentro do pavilhão. O Dr. Paulo Filho tinha um consultório aí e um consultório na Clínica São Vicente. E o Dr. Paulo Pai tinha um consultório da Doutoreiras. Então, às quartas-feiras eu ficava com o Dr. Paulo Pai na Doutoreiras e às segundas e quintas eu ficava com o Dr. Paulo na Beneficência Portuguesa e, eventualmente, a São Vicente. Eu fazia consultório junto com eles. O Dr. Paulo fazia consultório numa sala e eu ficava numa sala do lado. Tinha alguma coisa interessante, ele me chamava, tinha alguma coisa para ver dos pacientes, eu iria ver. Isso me ajudou muito na formação. Você fazer um bom consultório, você fala, pô, mas eu não sou clínico, eu sou um cirurgião, mas é uma especialidade clínico-cirúrgica. Você capta os doentes, você indica doente para você mesmo. Então, é interessante que você saiba fazer um bom consultório.
Um grande médico, ele também é um grande vendedor, ele é um grande vendedor do que ele tem para oferecer. Se você não conseguir vender a sua capacidade, você dificilmente terá pacientes. Não existe médico sem paciente, sem gente para cuidar. A não ser que você trabalhe no serviço público e viva de plantão, mas você nunca vai conseguir construir a sua clínica. Eu acho que importante para todos os médicos é que você consiga construir essa sua clínica, o seu consultório, os seus pacientes. E isso eu aprendi muito com o Dr. Paulo. Isso foi uma coisa que me fez crescer muito com ele. Hoje eu tenho um consultório relativamente bom. Alguns colegas que estão aí no curso podem até saber disso e eu me orgulho do meu consultório, me orgulho dos meus pacientes. Eu tenho pacientes que eu chamo de pacientes embaixadores e que trazem outros pacientes. Isso é muito importante. Apesar de hoje a gente trabalhar com marketing digital, com propaganda, com mídia social, isso eu acho que faz parte da evolução. Eu sou um cara que não para, eu quero sempre alguma coisa nova, eu quero sempre alguma coisa diferente. Então, isso, a clínica nossa, que é uma clínica que a gente formou agora com outros colegas, que é uma plataforma digital, que é uma clínica que tende a crescer, que tende a franquear. Então, é uma coisa que vem crescendo muito e eu sempre estou querendo alguma coisa a mais. E essa coisa ainda me move do novo, da descoberta da nova tecnologia, do novo meio de trabalho, da ciência, da evolução. Eu acho que a gente não pode parar, a gente não pode parar. O dia que eu parar de aprender e de estudar, eu estou morto. Então, eu quero sempre estar aprendendo, sempre estar estudando. Saí da beneficência e, durante a sua residência, muitos plantões, plantões. Isso aí eu acho que é um fluxograma do residente que funciona muito bem. Você tem que resolver e não se meter em encrenca. É o que um bom residente faz, entendeu? Não se meta em encrenca, tenta resolver a sua situação. Dá para plantão no hospital, dá plantão, já tinha passado na prova do Souza Guiar, já tinha passado na prova de campus, trabalhando no Ferreira Machado, trabalhava em outros hospitais particulares no Rio, trabalhei no serviço público no Hospital de Nova Iguaçu, assim que inaugurou, depois voltei, então tudo isso, eu tinha vários plantões, até que eu fui chamado para trabalhar no Hospital Salgado Filho na rotina. E aí do Hospital Salgado Filho na rotina foi quando eu não desistia, eu tinha uma força muito de vontade muito grande, então nada parava no caminho, mas eu tinha certeza que eu queria uma coisa, eu queria ir para fora. Então, o foco em ir para fora era uma coisa muito grande. Daí veio uma das marcas da minha vida, que foi meu casamento com a minha esposa, com a Bianca. Bianca era fisioterapeuta respiratória e trabalhava muito, então em 93 nós casamos e final de 93, esses são meus dois grandes amigos, um dos amigos Elcio partiu assim num ano 6 meses depois do meu casamento, e o Calvano, o Cláudio Carrado, que é meu amigo até hoje, um amigo do peito, um amigo, moramos juntos, temos uma identificação muito grande, é um cara que eu gosto muito, é um anestesista pediátrico fantástico, uma das pessoas que mais conhece semiologia e clínica médica que eu conheço, é uma enciclopédia, cara. Mas tendo uma boa base, eu tenho uma boa base, eu tenho uma mulher incrível que me move, que me empurra, que me sustenta e que me segura nas minhas loucuras, nas minhas inovações e que me bota para frente e que está presente na minha vida até hoje. Tá? Então, eu sou muito grato à minha esposa, muito grato a tudo que ela me dá e tudo que ela me deu. E nós partimos para Nova York. Cara, eu não sabia falar inglês, era uma dificuldade tremenda, falava muito mal, mas era uma coisa que eu queria muito, e o Dr. Paulo me incentivou muito. Tá? Então, eu fui para ficar 6 meses. Aí começa uma história. Eu fui direto para a Universidade de Nova York, para o NIU, e eu fui para ficar com o Dr. Paul Cooper, que era um cirurgião de coluna na época, um neurocirurgião que fazia muita coluna, e que era associado com esse cara que é o Thomas Errico. Esse é um ortopedista. Então nós temos uma equipe já começando a ter um conceito de equipe multidisciplinar de 2 especialidades, que é o que eu trago até hoje. O nós é o Neuro-Orto Spine Center, então sou eu com uns ortopedistas e a gente trabalha junto e é um grupo de médicos que trabalham para coluna e que conhecem de coluna, tanto o neurocirurgião quanto o ortopedista e alguns anestesistas. E aqui foi o primeiro conceito que eu tive disso, eu tive o primeiro contato com a ortopedia. E a parte biomecânica da coluna, o ortopedista conseguia de maneira fantástica. Só que o Dr. Paul Cooper era um pessoal muito difícil de lidar, e eu tinha muita dificuldade com o inglês na época, assim que cheguei, foi uma coisa tumultuada, e
depois de 6 meses, eu queria ficar mais, eu não queria ficar só os 6 meses. Isso gerou um pouco de conflito com a minha equipe, com o Dr. Paulo na época, porque eu queria um pouco mais. E coincidentemente minha esposa ficou grávida nessa época. A gente teve minha esposa ficou grávida e eu tive um pouco de dificuldade com o Dr. Paul Cooper. Ele era uma pessoa difícil de lidar, e é uma pessoa difícil de lidar com outras pessoas. Isso me deixou um pouco chateado. Eu sou uma pessoa que trata a gente como gente, não trato gente de maneira diferenciada. Para mim, gente é tudo igual. E ele tratava as pessoas muito mal, e eu aprendi a ver um cirurgião que eu não queria ser. Jogava as coisas no chão, que gritava com os outros, que arrumava culpado sempre algum problema que talvez eles tivessem. E isso não vem ao caso, não vem ao caso de julgar, mas a gente acabou nos estudando muito bem. E um dia eu vi uma aula desse cara aqui, ó, Dr. Peter Black, completamente diferente, um doce de pessoa, um chefe amoroso, um chefe agregador. E eu falei, poxa, eu queria ficar com esse cara, né? Daí eu fui para Boston, peguei um ônibus, fui para Boston, dinheiro contadíssimo, porque não tinha bolsa, não tinha nada. Dinheiro contado, marquei uma consulta com ele, comecei a conversar com ele. E ele falou assim, mas o que você está sentindo? Eu falei, não estou sentindo nada, eu estou sentindo uma ansiedade muito grande, porque eu sou um neurocirurgião brasileiro, jovem neurocirurgião brasileiro, eu queria vir para cá. Ele falou, não estou entendendo. Ele falou, não, eu sou um jovem neurocirurgião brasileiro, estou lá em Nova York, queria vir para cá, porque aqui é o meu lugar, aqui eu queria vir trabalhar aqui com o senhor. Ele falou, mas o que você quer fazer aqui? Eu quero fazer um fellow aqui. Ele falou, mas você sabe se tem espaço aqui? É isso que eu vim te pedir e tal. E começou uma discussão assim. Aí ele olhou para mim e falou, poxa, você é muito cara de pau, né? Só por isso eu vou deixar você vir, tá? Fala com a minha secretária e resolve o que precisa do papel e tal. Eu falei, então tá bom, eu vou resolver. Ele falou, só que você vai ter que fazer um trabalho. Era uma época que ele estava fazendo um trabalho sobre idiomas, que saiu na Neurosurgery, que foi um dos primeiros trabalhos meus. E ele falou, você vai me ajudar nesse trabalho. Eu falei, tá bom, mas eu quero fazer em coluna. Ele falou, não, você vai fazer coluna, mas você vai me ajudar com esse trabalho de meningiomas e você vai trabalhar com RNA, com PCA, e vai me ajudar aqui dentro. Eu falei, então tá bom, te ajudo. Aí fui ao laboratório, fui para o MIT fazer biologia molecular. O inglês já tinha melhorado um pouco e passei esse tempo todo dentro da Harvard Medical School, então que era para ser 6 meses, se tornou quase 2 anos, com publicação de trabalho, início do PhD, e tudo isso por conta desse cara, que eu tenho um carinho enorme até hoje. O Brigham foi o hospital que eu fiquei, passava pelo Children's e pelo Dana-Farber, fiquei no VA há algum tempo, em Boston, moramos em Boston, minha filha nasceu em Boston, minha filha nasceu no Mass General, onde eu vi algumas urgências. Tem de um dia posso tirar só para contar desse período que eu fiquei lá, mostrar um pouco dos meus trabalhos. Foram 4 publicações nesse período lá, e trago tudo isso com muito orgulho, e faz parte da minha formação, não só como neurocirurgião, mas principalmente como pessoa. Esse tempo fora do Brasil me fez crescer muito como pessoa. De lá fui para Heidelberg, ainda que eu não coloquei aqui, para poder operar, porque eu não conseguia operar, e minha filha era muito pequena quando a gente foi para Heidelberg, mas eu tinha que operar, então participei de uma clínica ortopédica lá para poder meter a mão na massa mesmo, e colocar uns parafusos e poder mexer, fazer cirurgia de coluna como eu realmente queria fazer. E com o Dr. Kotar, que foi uma pessoa também que me ajudou bastante, foram mais 3 meses lá. E na saída da Harvard School foi muito legal, porque a gente apresentou o trabalho, e quando você se despede, você mostra um pouco, principalmente na equipe do Dr. Black, a gente mostrava um pouco do que a gente tinha feito e de quem a gente era. Então mostrei um pouco do Brasil, contei tudo, e tinha um dos residentes, que era chefe dos residentes na época, que era uma pessoa muito arrogante e tal. E ele veio me cumprimentar no final e ele falou assim, poxa, César, eu vi que você aprendeu muita neurocirurgia aqui, a gente fica feliz. Eu falei, não, cara, eu não aprendi neurocirurgia. Na verdade, o que eu aprendi foi inglês. Neurocirurgia eu tinha aprendido no Brasil. O Dr. Black, até pouco tempo atrás, contava essa piada toda vez que me encontrava em qualquer congresso. E foi uma coisa... Mas esse chefe de residente não fala comigo até hoje. Me encontra em congresso e não fala comigo até hoje. Apesar da esposa dele ser amiga da minha esposa. Mas isso não vem ao caso. E na volta, isso é uma das cirurgias que faço hoje, que a gente vê com parafuso pedicular, uma artrodese grande. Isso aqui foi o que eu fazia na volta. Que desgraça, né? Desgraça, mas que salvou muita gente. Isso dava um trabalho, mas uma situação de um trabalho que, nossa, era terrível.
E era muito triste para mim, porque eu aprendi a fazer isso aqui lá, cara, e como é que eu vou voltar a fazer isso aqui? Porque eu não tinha condições, e voltando, e migrando de lugar para lugar, e não consegui ficar no Rio, porque o Dr. Paulo fechou minha porta, porque eu fiquei muito mais tempo do que devia, daí já tinha outra pessoa no meu lugar, e isso para mim foi muito ruim, e aí eu fui dar aula em algumas faculdades do interior de Minas, e mudei para o interior de Minas, e fiquei lá por 10 anos, né? E nesses 10 anos eu acabei sendo professor, preceptor de residência na Unifenas e em Ribeirão. Fiz meu doutorado na USP Ribeirão e tinha um consultório muito cheio, um consultório muito grande, né? E aí você começa a ter um problema de que eu acho que todo médico passa, ou todo homem passa, que seria um insuflar do ego, né? Você se sente muito, muito poderoso e você não pode tentar, não pode perder da sua mente que você é humano, que você é gente. Se você se considera um semideus, com um poder muito grande, aí você começa a perder o foco. E aí você não pode perder o foco. Se você perder o foco, você começa a perder um pouco daquilo que está presente na sua vida. Aí é essa hora de você fazer isso aqui, ó, jogar o seu ego no lixo. O ego é seu inimigo mesmo, e por fazer uma especialidade difícil e mexer com o cérebro, mexer com coluna, as pessoas te colocam num patamar muito alto. Mas você é gente do mesmo jeito que o paciente que está na sua frente, do mesmo jeito que o colega que faz anestesia, do ortopedista. Você é gente, cara. E aí você começa a ver quais são os seus valores. Se é um grande professor, um grande médico, um grande aluno, preceptor, você é isso aqui, um pai e chefe de família. Mantenho meu casamento há 27 anos. Isso é uma das coisas que eu acho que faz a base do meu sucesso. O que é o meu sucesso? É ter uma família feliz, é ter pessoas que eu gosto junto de mim, ter bons amigos e ter uma condição financeira aceitável. Não posso reclamar. Esse livro aqui é um livro que eu acho que todo mundo que faz neurocirurgia tem que dar uma lida, que eu acho que vale a pena, porque o professor Henry Marshall fez um documentário, passou no Fantástico, inclusive, e que eu acho que vale a pena a gente ver. Uma das coisas que me marca é quando ele fala assim, isso aqui, a medicina, a neurocirurgia não é sacerdócio, é ofício, é um trabalho que deve ser bem feito, que deve ser bem cuidado, que deve ser bem executado. Mas nunca esquecer que isso é um trabalho, então você não precisa fazer, você não pode se pensar além de um bom trabalhador. Tá? Então você vai ver que tudo isso aqui você está passando para que as pessoas consigam enxergar só isso aqui, ó, que faz parte do seu sucesso. Muito cuidado com isso aqui. Vão aparecer muitos próximos de você, principalmente quando você alcança esse pico. Isso é muito perigoso. Hoje esse é meu dia a dia, tá? Então eu faço cirurgias, eu sou um cirurgião de coluna, opero crânio também, mas 90% da minha clínica é de coluna. Tá? Esse foi um dos trabalhos que eu publiquei, ainda quando eu morava em Poços de Caldas, sobre fixação C1, C2, fixação de cervical alta, uma fixação de cervical alta aqui, a luxação do C2, e era uma coisa que eu gostava e que me levou a apresentar em alguns congressos, falei muitas vezes sobre isso. É aquela fase que você está se firmando na sociedade, que as pessoas estão te conhecendo, que você está participando, que as pessoas querem te conhecer. Aqui eu estou vendo uma via anterior com o Aécio Dias, esse cara é fantástico, um cirurgião de vascular, que hoje é costumado, todo mundo conhece ele como o cara do Alif, o cara que promoveu a cirurgia de via anterior em coluna. Aqui faz parte de um afastador que ele está desenvolvendo e que eu ajudei ele nesse desenvolvimento. E a gente estava testando pela primeira vez esse afastador, muito legal. Esse é meu amigo de casa. A gente se identifica muito, temos um perfil muito parecido em termos de lidar com as coisas. Tá? Então, hoje eu trabalho no Hospital Sírio-Libanês, não deixo de operar os meus casos na ACD, gosto de escoliose, alguns acham até que eu sou ortopedista, de tanto que eu opero, mas eu gosto de cirurgias minimamente invasivas, como essa cirurgia aqui. Eu adoro fazer cirurgias, pequenas incisões, adoro técnicas, adoro tecnologia, adoro coisas diferentes. Então, hoje, alguns colegas que devem estar me conhecem pela cirurgia endoscópica, que eu estou com quase 700 casos de cirurgia de endoscopia de coluna. Agora estou partindo para estudar robótica, gosto de telemedicina,
gosto de tecnologia, eu acho que o mundo é dinâmico, a gente não pode parar. Esse aqui é um dos hospitais na Alemanha que a gente voltou para operar, a gente voltou primeiro para conhecer e eles vieram operar com a gente aqui no Brasil. Depois a gente foi lá operar com eles para mostrar a nossa técnica. A gente chegou a fazer 2 cirurgias lá, eu e o Aécio, foi uma coisa muito, muito legal. O pessoal desenvolve as próteses de disco, tá? E você ter certeza de que você vai falhar, que você vai ter problemas, que todo cirurgião tem problemas. Você saber da sua responsabilidade, da sua capacidade de lidar com isso. Você vai crescer com as falhas. Não quero que você tenha as falhas, mas que você vai ter, porque todo ser humano tem alguma falha. Que você cresça com isso. Tá? A terceirização da culpa é uma coisa terrível, né? É aquele cara que fala, se a culpa é minha, eu boto a culpa quem eu quiser. E não é assim, a gente tem que saber assumir as nossas culpas. Tá? Isso faz parte da vida de um neurocirurgião, isso faz parte das dificuldades de um neurocirurgião, das dificuldades de pessoa, de qualquer médico. Então, é importante que você saiba lidar com isso, que você saiba lidar com tecnologias. Eu fazia, hoje eu vejo esses exames, eu falo, poxa, eu fazia estereografia, porque não tinha tomografia 20 anos atrás. Eu fazia estereografia para descobrir de que lado eu ia abrir um hematoma, num pós-trauma. Hoje eu faço endoscopia endonasal, hoje eu faço cirurgias de aneurisma com diagnóstico é muito mais fácil de você fazer, é muito mais fácil de você tratar, os resultados são muito melhores do que havia há tempos atrás. Então todas essas dificuldades a gente vem superando e vem trazendo. Tá? Isso é uma coisa muito ruim de saber, mas muito interessante para que você tenha na cabeça. Né? Todo cirurgião traz dentro de si um pequeno cemitério, onde de tempos em tempos ele vai orar. É um lugar de amargura e arrependimento, onde deve procurar explicação para os seus fracassos. O fracasso molda um cirurgião. Ele vai vendo o que ele pode operar, o que ele sabe operar e quando ele deve operar. Tá? Eu falo que isso é complicado, porque quando você aprende uma técnica nova, sempre você vai achar que dá para usar essa técnica nova. A gente tem que saber que cada técnica que a gente aprende é uma ferramenta a mais. Aquela história de que quando você tem um martelo, tudo que aparece é prego, é uma realidade. A gente acha que dá para usar em tudo, como eu fiz com endoscopia. Hoje eu tenho meus resultados de endoscopia são muito melhores que os primeiros. Talvez os primeiros eu achasse que tudo eu conseguia resolver. Não, é uma técnica a mais, é uma maneira a mais de você tratar os pacientes. Então, atentos a todas as técnicas, aprenda todas as técnicas. Use e desenvolva aquela que você se sinta mais confortável, que você sinta que você pode executar de maneira adequada. Os desafios aparecem. Né? Esse paciente, eu fiz endoscopia de coluna, para ter uma ideia, para o endoscópio chegar nele, eu tive que fazer uma pequena incisão na pele para poder entrar com o endoscópio lá dentro. Então são desafios, vários desafios. Desafios de publicação, estou com hoje mais de 50 artigos publicados em revistas indexadas, para ser mais exato, 57 artigos. Eu estou com mestrado, tenho doutorado, estou com pós-doc para terminar, faço MBA em inovação, tenho uma clínica de telemedicina e uma plataforma digital, tenho 3 startups, tenho uma equipe de colegas que exigem muito de mim, porque eu sempre quis gente próxima de mim que fosse melhor que eu. Então hoje eu tenho colegas formados nas mais diversas universidades, a maioria deles com curso fora do Brasil, e que trabalham comigo dentro do Sírio, e que vão comigo a qualquer lugar, não é só dentro do Sírio, mesmo os médicos que me acompanham no Sírio, me acompanham na CD, me acompanham nos outros hospitais. Então os desafios aparecem, e você tem que correr atrás. Tá? E saber sempre isso, que a vida não é sobre metas, conquistas e linhas de chegadas, mas é a forma como você faz essa caminhada. Por isso que eu quis que vocês entendessem um pouco que é uma trajetória de um neurocirurgião, que como é esse caminho, como esse caminho é feito, como esse caminho é forjado. Isso é importante saber para vocês, que a vida não é só de coisas simples, existem dificuldades, só que a nossa dificuldade não é lidar com as patologias, é lidar com o ser humano. Tá? E isso aqui foi uma das coisas que me marcou com o Dr. Paul Cooper na época, que não é casa, nem carro, nem profissão. É a maneira como você trata o outro que diz sobre você. Que tipo de pessoa você é. E como eu falei com neurocirurgia, para mim continua sendo foda. Hoje eu sou um neurocirurgião feliz, otimista, determinado e abundante. Sempre determinado, sempre otimista. Feliz e abundante também. Muito bom poder passar isso para vocês.
e agradecer a vocês por esse tempo. Acho que não foi muito alongado, consegui ser breve. Acho que sirva só de provocação para vocês pensarem um pouquinho sobre o que é a neurocirurgia, sobre o que é tudo isso e como a gente pode lidar com tudo isso. Eu estou à disposição de vocês. O meu Instagram é Dr. César de Oliveira, @ e eu estou lá para conversar com vocês. A Clínica Nós, que é a Clínica Nossa, a gente vai estar sempre aberto, tem muitas coisas minhas lá dentro, muitos artigos. Só esse ano a gente publicou 3 artigos sobre endoscopia de coluna, coisas que a gente começou há 5 anos atrás. Agora que está surgindo os artigos que a gente consegue, fazer trabalho no Brasil não é fácil. Outros colegas que vão estar aí vão falar a mesma coisa. Eu tenho trabalhos publicados com outros colegas fora mais rápido do que aqui no Brasil. Então, esse ano a gente conseguiu publicar 3, a meta é de publicar mais 2 até o final do ano. Então, a gente tem uma meta sempre de entre 5 a 8 artigos por ano, que é uma meta de publicação nesses últimos tempos, que a gente escalonou para a nossa equipe, e que eu espero que some para vocês. Eu me sinto muito mais à vontade de falar com vocês, de falar um pouco mais sobre isso do que aulas técnicas propriamente dita. Eu acho mais importante. Se tiver um negócio novo, falo com os colegas, não tenho medo de levar para os colegas o que eu aprendo, tenho medo de passar o que eu aprendo. Se não tem nada novo, se é coisa repetitiva, eu prefiro não ficar falando. Fico quietinho, dou espaço para quem tem o que mostrar. Tá? Muito obrigado mais uma vez, e saiba que vocês estão em Itaperuna, eu saí de Campos. Cheguei, fiz todo esse trajeto. Estou num lugar hoje que eu considero um lugar adequado para mim, da onde eu saí, da onde eu passei. Então, do cara que vendia jornal na feira, eu cheguei a ter essa vida estável que eu tenho hoje. Do cara que começou em Campos, chegou a Harvard com o seu PhD e o mestrado na USP de Ribeirão. Então, eu estou aqui. Eu acho que eu possa servir de inspiração para vocês, para que vocês se sintam à vontade para poder saber que dá para percorrer esse caminho, que dá para chegar lá, que não dá para desistir no meio do caminho, que vai ter que lutar, que não tem nada fácil, que não tem nada entregue, que não tem nada que chegue para a gente de graça. Lembrar do ego, hein? Falei com vocês sobre o ego, que é uma coisa muito importante, que é uma coisa que vocês têm que se tocar com isso. É um prazer receber vocês aqui na minha casa, é um prazer entrar na casa de vocês. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela recepção, e eu acho que essas provocações podem ajudar vocês. Acho que muitos de vocês vão encontrar aqui elementos para a formação de vocês, e eu acho que muitos colegas que possam ver essa aula, que talvez se interessem por essa aula, uns colegas que até que estão dando aulas aí, que são mais jovens do que eu, vão se encontrar e vão se enxergar nessa trajetória também, tá bom? Muito obrigado mais uma vez ao Anderson, ao pessoal da Coneuro, ao pessoal das ligas de neurocirurgia. É um prazer falar com vocês e saber que eu estou sempre à disposição. É o mesmo médico que está aqui, é o médico que dá entrevista no Fantástico, Jornal Nacional, que fala para a TV do bairro, é a mesma pessoa. É essa mesma pessoa que está aqui com vocês, que vai desatender como atendi o Anderson, como atendo todo mundo. Um grande abraço e muito obrigado mais uma vez.